Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo e a notícia não é boa. Não é boa, envolve Bruno Henrique, a gente vai trazer informação sobre esse jogador que ficou ausente do Flamengo nos últimos 2 jogos por conta de pubalgia e também está fora do jogo contra o Cruzeiro nessa quarta-feira, jogo que será disputado no Maracanã. Maracanã lotado, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos e a gente vai trazer informações desse jogador. Rapaz, eu tô aqui vendo, eu tô gravando esse vídeo aqui terça-feira à noite, durante o jogo do Flamengo, da Libertadores Sub-20, contra o Bolívar. Nossa, 27 do primeiro tempo, Flamengo 2-0. O Rian Roberto joga muita bola, galera. Vamos ficar ligados nesse jogador, porque com certeza ele vai ajudar demais o Flamengo no futuro. É o seguinte, quem tá fora? É o seguinte, galera, vamos lá, informação sobre o Flamengo, mas antes, quero dar um recado especial para vocês. A KTO, nossa parceira, tá preparando algo super especial para vocês aí. E Caio Jorge tá fora. Caio Jorge não pega o Flamengo, informação que eu acabei de receber aqui. Caio Jorge fora do jogo contra o Flamengo, ótima notícia para o Flamengo. O Romero também tá fora e o William. Nossa, 3 grandes desfalques, hein, do Cruzeiro para pegar o Flamengo nessa quarta-feira. Tive que parar tudo aqui, perdão, KTO, mas vou voltar. A KTO está preparando algo super especial, é a chance extra, você pode fazer fezinha lá, se ela não bater, você pode ganhar até R$20 para fazer a fezinha novamente. É essa chance extra imperdível, o que a KTO preparou. Nossa, eu fiquei até aqui, olha, animado, porque querendo ou não, Caio Jorge seria um quê? Vou até perguntar por quê. Caio Jorge, baita jogador, atacante que dá muito trabalho, inclusive Leonardo Jardim fez esse jogador crescer muito de produção. Romero nem se fala, o William também muito bom jogador. Ou seja, Tite tem 3 grandes desfalques para pegar o Flamengo nessa quarta-feira. Confesso para vocês que eu estou curioso para ver qual será a reação da torcida no Maracanã em relação a Gerson. Gerson saiu muito mal do Flamengo, para muitos ele foi traíra, traiu o Flamengo, foi chamado de mercenário, foi para a Rússia, dizendo que, enfim, salário muito maior, 6 meses depois volta ao futebol brasileiro, voltou para o Cruzeiro, que foi o único que teve coragem de pagar o que o Zenit pediu na ocasião. Por falar Zenit, eu lembrei de uma situação aqui, uma pessoa que foi muito envolvida nessa situação da saída do Gerson, foi o Boto. Inclusive o Boto, que muitos cavaram aí que seria demitido antes mesmo da final do Campeonato Carioca, continua trabalhando lá no CT Ninho do Urubu e pelo que me falaram, tem sido peça muito importante. Óbvio, isso já faz parte do trabalho dele, é um requisito, né, porque ele é o diretor de futebol, mas a relação dele com o Leonardo Jardim está muito próxima. As pessoas dizem que os dois, onde um vai, o outro vai atrás, que o Boto tem sido importante nesse início de trabalho do Leonardo Jardim, para ele se adaptar o quanto antes à rotina do Flamengo, à vida do Flamengo, o que é o Ninho do Urubu. Então, o Boto continua lá. Eu avisei vocês que na época eu tinha falado com o BAP havia me dito, não vou demitir não, porque no entendimento do BAP, o Boto estava sofrendo uma irritação, digamos assim, da parte externa da imprensa brasileira em relação a isso. Então, ele não pensava em demitir, inclusive vi vários nomes sendo cavados aí, tá? Nossa, vi cada nome, a cavada atrás da outra. Inclusive tentaram cavar comigo também. E quando eu fui apurar no Flamengo, me falaram, Vene, esquece. Enfim, falaram vários nomes. Mas vamos agora para o assunto principal desse vídeo, que é o Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique está fora do jogo contra o Cruzeiro. Ele está com uma pubalgia. Pubalgia essa que já fez ele ficar ausente nos últimos 2 jogos antes do duelo com o Cruzeiro. E ó, a informação que eu tenho é que não vai voltar rápido não, hein? Vai demorar para voltar, não é um negócio muito simples. Então, Bruno Henrique fora de combate. E muita gente vai dizer assim, mas a fase dele não é boa, não faz tanta falta. Pelo contrário, por característica e estilo de jogo, eu tenho certeza que Leonardo Jardim vai utilizar bastante o Bruno Henrique. Por isso que eu acho que sim, é uma ausência que vai fazer falta ao técnico Leonardo Jardim, até porque, gente, esse, digamos, dinamismo que é o futebol brasileiro, com um jogo atrás do outro, é muito importante você sempre ter peças à sua disposição, o maior número de peças à sua disposição. O Flamengo hoje tem 2 baixas, né? Bruno Henrique, por conta dessa pubalgia, e o Saul, que, se der tudo certo, volta em abril, não é nada certo. Então, enfim, 2 ausências aí do técnico Leonardo Jardim. Lembrando, Leonardo Jardim vai comandar um treino às 11 horas da manhã, o famoso ativação muscular, lá no CT Ninho do Urubu, embora tenha jogo à noite, mas o jogo é só à noite, e ele é adepto dessa metodologia de
treino pela manhã, jogos à noite. Então, enfim, ele vai comandar essa atividade. Nessa atividade ele finaliza a preparação e aí ele monta a equipe dele. Quero saber de vocês, se vocês pudessem escolher aí qual seria o time titular para pegar o Cruzeiro nessa quarta-feira. Eu confesso, repito, que eu estou muito curioso para ver o que ele vai fazer com a Arrascaeta. Dei até essa opinião lá no SBT, no SBT Sport Rio de terça-feira, que eu acho que o Arrascaeta, a versão Arrascaeta 2026 vai ser bem menos protagonista da versão Arrascaeta em 2025 por estilo de jogo. Inclusive, contra o Fluminense, estreia Leonardo Jardim, embora tenha sido pouquinho do que eu acho que o Flamengo vai ser com o Leonardo Jardim, mas a gente pôde ver um Arrascaeta muito mais abaixo de rotação. E eu creio que se ele tentar fazer com o Arrascaeta o que ele fez com o Matheus Pereira, não vai dar certo. E, inclusive, na entrevista coletiva, o Leonardo Jardim deu a entender que ele vai revezar bastante Paquetá e Arrascaeta. Paquetá e Arrascaeta. Eu particularmente acho que vai chegar em determinado momento o Paquetá vai jogar na vaga do Arrascaeta, os dois vão ficar ali revezando. Luiz Araújo aberto pela direita, Cebolinha aberto na ponta esquerda e o Pedro centralizado. Creio eu que o Carrascal e o Gonzalo Plata, se não crescerem de produção, não terão espaço. De verdade. Inclusive o Jardim disse que não vê o Plata como um homem centralizado, falso 9, como muitas vezes ele foi escalado nos tempos de Felipe Luiz. E já é uma boa notícia, porque eu também não concordo com esse tipo de improviso, digamos assim, porque o Plata ele não é atacante centroavante. Inclusive, ele, se tem algo que ele precisa melhorar, aperfeiçoar, é a finalização, porque ele não tem característica de botar bola na rede. Ele pecou muito, muito mesmo, nos últimos meses em relação a isso. Em 2026 isso chamou mais atenção ainda. Mesmo assim, Felipe Luiz insistiu. Bom, galera, quero saber de vocês aí qual é a escalação que vocês botariam nessa quarta-feira para pegar o Cruzeiro. Repito, o Cruzeiro sem William, sem Romero e sem o KJ, o Caio Jorge. Rapaz, desfalques de peso lá no Cruzeiro. Jogo bom. Acho que o Flamengo ganha. Eu vou fazer a fezinha aí de 2-0 Flamengo. E vocês, o que vocês acham? Tamo junto e fui! Avante, o Pedro foi ontem ao evento do Campeonato Carioca, encerramento do Campeonato Carioca, inclusive o Pedro ficou na seleção do campeonato do torneio 2026. E aí ele deu entrevista, elogiou o Leonardo Jardim e falou também que esse título do Flamengo tem que ser compartilhado com o Felipe Luiz. Abre aspas, a gente compartilha esse título com ele, sem dúvida. Ele fez parte de todo esse processo. Conquistamos muitas coisas juntos. Ainda não recebi mensagem dele, mas ele sabe que a gente compartilha com ele. Conquistamos coisas juntos. É gratificante. Felipe fez todo o trabalho do Carioca, o Jardim fechou e teve 4 dias de treino. Mostrou a cara dele. Compartilhamos com ele esse prêmio e esse título. É mais um título na conta dele. Concordo. É um título na conta do Felipe Luiz, sim. Sobre o trabalho de Leonardo Jardim. Foram poucos dias de trabalho, 4 dias de treino somente. Ele mostrou a cara que ele quer, chamou cada um, compartilhou com a gente, tem tudo para dar certo, para ser uma era vitoriosa. Felipe, feliz pelo título, estávamos precisando para iniciar esse ano com uma taça levantada. Tivemos um momento bem difícil do time, mas conquistamos essa vitória ontem. No caso, ele mencionou isso segunda-feira e o jogo foi domingo. Cada título para nós que estamos há mais tempo no Flamengo é como se fosse o primeiro. Fico feliz por mais uma vez estar representando o Flamengo junto com o Léo e com o Rossi. Pois é, porque Léo Pereira e o Rossi também ficaram na seleção do Campeonato Carioca. Achei justo também a escolha do Zubeldia. Não achei justa a escolha do melhor do campeonato, que foi o goleiro Fábio do Fluminense. Eu acho que o Martinelli jogou muita bola nesse campeonato, que é o volante do Fluminense. Inclusive, que volante atua pelo Fluminense, mas isso não me faz não elogiar o que vem apresentando o Martinelli no futebol brasileiro e não só no futebol carioca. Por falar em Pedro, centroavante, vou responder a pergunta de vocês, que eu fiz aí a minha introdução. O Flamengo continua atrás de um centroavante com a saída do Felipe Luiz e a chegada do Leonardo Jardim, porque esse foi o grande pedido do Felipe Luiz, e isso, inclusive, é uma ressalva que eu faço ao trabalho do Felipe Luiz nos tempos de Flamengo. Acho que ele poderia ter utilizado mais o Pedro. Por exemplo, nos jogos principais dessa temporada contra o Lanús, ele não utilizou o Pedro. O Pedro não tá bem. O Pedro não faz o que ele... Gente, o Pedro faz gol. E num determinado momento o Felipe Luiz precisava de gol.
e ele escalou 3 jogadores, 3 atacantes no ataque do Flamengo que não tem características de botar a bola na rede. Samuel Lino, Carrascal e Gonzalo Plata. Eu acho que Felipe Luiz tinha um amor pelo Gonzalo Plata, uma convicção pelo Gonzalo Plata, que infelizmente acabou atrapalhando o desempenho nesse início de temporada. Dito isso, vamos responder. Vou ser direto a vocês. O Flamengo continua em busca de um centroavante. Por quê? Porque o Leonardo Jardim conversou com a diretoria do Flamengo e passou a eles, sim, que acha importante o Flamengo contratar um centroavante, mas não para ser titular absoluto, para ser o reserva do Pedro, quem sabe, com uma característica um pouco diferente da do Pedro. Então, óbvio, a gente fica sempre na dúvida se o Pedro vai ser muito utilizado pelo Leonardo Jardim, por questão de estilo de jogo. E essa, para mim, nem é a grande dúvida do trabalho do Leonardo Jardim no Flamengo. Eu tenho uma outra dúvida relacionada ao trabalho do português sobre o Flamengo, mas sim, o Flamengo continua em busca de centroavante. E se chegar no fim do ano, o Flamengo não conseguir encontrar esse nome, eu acho que o Caio Jorge pode ser sim esse nome, porque já falei isso para vocês, vou repetir, a multa rescisória do Caio Jorge na renovação de contrato cai de uma maneira assim muito absurda ao término dessa temporada. Eu fico sempre na dúvida se o Caio Jorge vai conseguir render com o Tite. Inclusive, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nessa quarta-feira, né? Isso precisa ser lembrado. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. É o reencontro do Gerson com o Flamengo no Maracanã, reencontro do Flamengo, do Cruzeiro com o Leonardo Jardim. Então, é uma partida importante que tem esses temperos aí também que chamam a atenção. Mas eu não duvido nada que o Flamengo tentar novamente o Caio Jorge, porque é um jogador que o Leonardo Jardim gosta muito, um jogador que o Leonardo Jardim soube trabalhar e valorizar, um jogador que o Leonardo Jardim usou como titular e deixou o Gabigol no banco de reservas, vocês vão se recordar disso, mas o Flamengo está sim em busca desse centroavante. A equipe de scout do Flamengo está trabalhando, levantando nome com características que o Leonardo Jardim deseja para apresentar à diretoria e, obviamente, ao treinador. E aí, quem sabe, eles vão tentar na próxima janela de transferência. Então, vim fazer esse vídeo aqui para trazer essa informação para vocês. Sim, o Flamengo continua em busca de um centroavante com a saída de Felipe Luiz e a chegada de Leonardo Jardim. Valeu, galera! Também vamos falar de Fluminense, porque, sem sombra de dúvidas, nos últimos anos, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo é a maior rivalidade do futebol carioca. Não é mentira dizer que o Fluminense tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, tem dificultado muito a vida do Flamengo nas últimas temporadas. Inclusive, é o time que mais incomoda o Flamengo aqui no futebol carioca, sem sombra de dúvidas. Porém, a gente vai trazer dados aqui que mostram, que comprovam que quando o torcedor do Fluminense diz que ganhar Fla-Flu é normal, o torcedor tricolor ele não está falando a verdade. Isso não é o Vene Casagrande, que é torcedor do Flamengo, eu não minto para ninguém, mas antes de tudo eu sou jornalista e eu vou trazer fatos, inclusive informações de um tweet lá no Twitter, que atualmente é chamado de X, me chamou muita atenção e a gente vai trazer dados aqui muito importantes e vai servir para você, torcedor do Flamengo, mostrar para o seu amigo rival ou amiga rival que tenta te provocar, que torce para o Fluminense, dizendo que ganhar Fla-Flu é normal. A gente vai trazer dados. E vamos falar também uma curiosidade. Você sabia que Alexandre e Danilo, juntos, chegaram ao 13º título? A gente vai relembrar aqui todos os títulos que esses dois ganharam atuando juntos. Eles são amigos de longa data, inclusive a vinda de um ajudou demais na vinda do outro, sem sombra de dúvidas. E a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Vamos para as informações? Pois é, Danilo e Alexandre juntos chegaram ao 13º título. É isso mesmo. Vamos relembrar aqui, ó, no Santos, eles ganharam o Campeonato Paulista e também a Libertadores no mesmo ano, 2011. No Porto, eles ganharam o Campeonato Português na temporada 2011 e 2012 e também na temporada 2012 e 2013. Na Juventus da Itália, eles ganharam o Campeonato Italiano na temporada 2019 e 2020, Supercopa Italiana na temporada 2020, Copa da Itália na temporada 2020 e 2021 e também temporada 2023 e 2024. No Flamengo, eles já ganharam Supercopa do Brasil 2025, Carioca de 2025 e também 2026, Libertadores 2025, Campeonato Brasileiro 2025. E não é loucura dizer que esses dois fizeram parte de uma maneira muito em todos esses títulos aqui com a camisa do Flamengo. Inclusive o Danilo fez o gol do título em cima do Palmeiras na Libertadores do ano passado. O Alexandre, para mim, joga muita bola. Ele voltou a jogar bem na final do Campeonato Carioca em cima do Fluminense.
jogou muita bola na lateral esquerda. Para mim, cara, esse cara joga muito, muito mesmo. E o Danilo, embora não seja titular atualmente, mas é uma peça muito importante, jogador de altíssimo nível, maneiro demais ver esses dois atuando com a camisa do Flamengo. Pois bem, vamos falar dessa rivalidade Flamengo e Fluminense aí, porque o Iter me mostrou um tweet do perfil Futebol no Rio. E esse perfil disse o seguinte: existe uma realidade paralela sendo contada no Fla-Flu. Vamos ver a realidade do Fla-Flu em mata-mata na última década. 2016, sem confrontos de mata-mata. 2017, Flamengo campeão carioca sobre o Fluminense. 2017, Flamengo elimina o Fluminense na Sul-Americana, ainda teve isso. 2018, não teve confronto de mata-mata. Flamengo, em 2019, Flamengo elimina o Fluminense nas semis do Carioca. Em 2020, Flamengo campeão carioca em cima do Fluminense. 2021, campeão carioca em cima do Fluminense. 2022, Fluminense campeão carioca sobre o Flamengo. 2023, a mesma coisa. Em 2023, Flamengo elimina o Fluminense na Copa do Brasil. Em 2024, Flamengo elimina o Fluminense nas semis do Carioca. Em 2025, Flamengo campeão carioca sobre o Fluminense. Em 2026, Flamengo campeão carioca sobre o Fluminense. Resultado final: Flamengo 9, Fluminense 2 em duelos de mata-mata nos últimos 10 anos. Finais, o Flamengo venceu 5 das últimas 7 contra o Fluminense. Gente, assim, então, com todo respeito ao torcedor tricolor, não é normal o Fluminense ganhar do Flamengo. Essa frase não é verdade. Isso, assim, eu não estou fazendo esse vídeo aqui em tom de torcedor, é apenas para informar que nos últimos 10 anos o Flamengo tem 9-2 em duelo de mata-mata sobre o Fluminense, e em final o Flamengo venceu 5 das últimas 7 contra o Fluminense. Gente, contra esses números aqui, ó, não há debate. Aqui a vida do Flamengo é mais difícil. Sim, concordo, a vida do Flamengo é muito mais difícil contra o Fluminense, mas, gente, os números mostram, o Flamengo tem amplo sucesso em cima do Fluminense na última década. Isso porque eu nem tô pegando o histórico de tudo, da história mesmo de duelos entre o Flamengo e o Fluminense. Então, gente, assim, o Flamengo é soberano no futebol carioca atualmente. O Flamengo chegou a 40 títulos do Campeonato Carioca. Ah, mas esse ano comemorou o título. Gente, pelo momento, já falei, o momento pedia que o Flamengo fosse campeão, independentemente do valor do Campeonato Carioca ou não, atualmente para o Flamengo. Então, o Flamengo leva a melhor sobre o Fluminense e, repito, para o torcedor tricolor que diz que ganhar Fla-Flu é normal, pelo visto, nos últimos 10 anos, não tem sido normal. Pessoal, falando do Leonardo Jardim, hoje, terça-feira, na verdade, vou mentir para vocês não, tá? Tô gravando esse vídeo aqui segunda-feira à noite, mas nessa terça-feira o Flamengo vai treinar, não vou dizer que vai finalizar a preparação, porque o Flamengo ainda treina na quarta-feira pela manhã. Já disse, repito, essa é uma metodologia de trabalho de Leonardo Jardim, colocar treino dia de jogos à noite, e assim vai ser. O Flamengo pega o Cruzeiro 9h30, Flamengo pega o Cruzeiro 9h30 da noite no Maracanã, e o Flamengo vai treinar 11 horas da manhã no Ninho do Urubu. Preparação, é uma ativação muscular, algo que o Jorge Jesus fazia, Paulo Souza fazia, Vitor Pereira fazia. Nossa, meu Deus, se o Paulo Souza fazia, é sinal que não vai ganhar nada. Beleza, mas o Jorge Jesus fazia. Onde eu quero chegar? Não é porque ele faz isso que ele vai ganhar tudo. Não é porque ele faz isso que ele é melhor que o Felipe Luiz. Não é porque ele coloca concentração que ele é melhor que o Felipe Luiz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque ele proíbe celular no vestiário que ele é melhor que o Felipe Luiz. Gente, o Felipe Luiz foi campeão na temporada passada com a metodologia dele. Então, assim, independentemente dessas regras, ele não é melhor do que ninguém. É apenas algo que ele gosta de implementar nos clubes pelos quais ele passa. Foi assim no Cruzeiro, foi assim em todos os lugares. E será assim no Flamengo. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo.